E mais uma explicação do que estava acontecendo, e eu vou colocar isso daqui, porque ela vai voltar a falar da questão sobre cobrança não autorizada. Isso daqui foi o que foi comentado ontem. Mas será que toda essa confusão só começou a ser, né, sei lá, questionada, denunciada ontem? Antes disso, será que não tinha ninguém falando sobre assuntos similares na internet? Bom, a gente sabe que sim, né? Porque você... Na internet não sei, mas que tinha gente reclamando, tinha, porque tá ali o incremento do número de queixas, né? Mas vamos ouvir aqui a Júlia do Alip. Vamos ouvir primeiro a explicação dela, aí depois a gente vai olhar, né, a informação de um jornalista extrema-direita. Porque não existe direita no Brasil, né? Se você não é petista, você é extrema-direita. Mas primeiro vamos aqui à turma da Globo News. O INSS tem dezenas de entidades que são conveniadas, tá? Elas são principalmente associações que são ligadas aos aposentados, e aí elas oferecem alguns benefícios, tipo seguro de vida, benefícios na área da saúde e tal. Ser conveniada com o INSS significa que essas entidades têm o direito de oferecer esses serviços para os aposentados e pensionistas, e aí esses aposentados e pensionistas que quiserem esses serviços se tornam associados dessas entidades e aí pagam uma mensalidade para ter esses benefícios. E essa mensalidade é descontada na folha de pagamento do benefício, tá? São valores assim em torno de R$40, R$50 por mês. Você vê aqui que esse pagamento na tela é repassado pelo INSS para entidades. É um acordo de cooperação técnica. Até o ministro falou sobre isso, chama ACT, Acordo de Cooperação Técnica. Então tem a entidade, ela oferece o benefício para o aposentado topa, o INSS desconta e aí repassa para a entidade, tá? O que estava acontecendo é que esses descontos estavam sendo feitos com um pequeno detalhe, sem autorização dos beneficiários, tá? Eles nem sabiam e já estava rolando desconto. Em meados do ano passado já eram mais de 130 mil denúncias de fraudes e a Amanda vinha tratando desse caso, como eu disse para vocês. Isso, claro, falando só das vítimas que perceberam o desconto e registraram a denúncia dos 130 mil, porque milhares de pessoas nem perceberam que estava rolando esse desconto. A gente vai para uma segunda tela que tem esse gráfico aqui que vocês estão vendo, que mostra o aumento do repasse do INSS para essas entidades conveniadas. O valor mais do que dobrou em um ano. Olha só, em março de 2023, 99 milhões para as conveniadas. No mesmo mês do ano seguinte, 250 milhões. Esse período coincide justamente com o aumento das denúncias dos beneficiários sobre os descontos que eram indevidos. Então, assim, quando começou a crescer isso, em 2023, a CGU olha para esses números que vão escalando, até o ministro deu o número em 2016, anualmente, aqui a gente está falando mensal, né, por mês. No ano, 413 milhões em 2016. Em 2024, 2 bilhões e 800 milhões. Então, a própria CGU olha e fala, tá esquisito isso. E aí eles começam a fazer uma investigação. Pois bem, né? Informações super apuradas da Globo. Aí, gente, vejam só isso daqui. Essa postagem é relativamente até recente, porque é de março deste ano, 13 de março. Mas o Henrique Soldani, ele vem comentando sobre essas questões. Na verdade, ele fez uma apuração gigantesca lá na cidade dele, cidade de Ouro Fino, lá em Minas Gerais, mostrando aí que a família dele vinha sendo alvo aí desses descontos há um bom tempo. Há um bom tempo. Tem até um texto que a Paula Schmidt escreveu no Poder 360, em parceria com o Henrique Soldani, que eles estão investigando essa questão. Eles até vão em um determinado banco, um banco maravilhoso. Não vou falar que banco é esse, porque vai evitar fadiga, né? Mas vejam só. Muito antes de todas as revelações do dia de ontem, Henrique Soldani estava aqui, ó. Denúncia. Mais um exemplo de como os pobres estão sendo roubados. Tudo sob os olhos do governo. Segue o fio. Desde a publicação da reportagem provando como o Itaú, palavras do Henrique, né? Eu discordo. Roubos aposentados de uma cidade inteira tenham recebido centenas de denúncias sobre uma nova vigarice. Trata-se de uma cobrança de R$ 33,00, descrita como contribuição CBPA nos extratos de aposentados, destinada à Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Isso vem lesando as já modestas aposentadorias dos idosos. A legislação permite descontos em benefícios previdenciários por associações legais, mas só com a autorização expressa. O que é que a Globo denuncia? O que é que a operação de ontem detecta? Que não havia autorização. Bom, Henrique Soldani está falando sobre isso já tem um certo tempo, né, Henrique? Centenas de casos que recebi mostram que essa regra está sendo desrespeitada desde o retorno de Lula ao poder. Só que a crítica e a denúncia do Henrique Soldani vai muito além de uma simples denúncia para mostrar que ele estava na vanguarda de tudo isso daqui. Um artigo no Jus Brasil relata o aumento dessas reclamações sobre esses descontos sem autorização. Aí tá ali, ó. Descontos sem autorização quando deve ser contribuidor, né? Contribuinte, sei lá, CBPA. Aí deixa lá o número do saque. Agências de checagem já abordaram o tema, mas parecem defender o governo. Opa, como assim? O Estadão Verifica chamou de enganosas postagens que culpam o INSS ou o governo federal. Olha a manchete. Vídeo engana ao dizer que cobrança indevida feita a idoso por entidade da pesca é imposto sindical. Denúncia de débito feito em nome de entidade de trabalhadores da pesca foi distorcida para afirmar que o INSS estaria tributando o benefício. Talvez a pessoa humilde se confundiu e chamou isso de imposto sindical.
Às vezes ela se confundiu. Às vezes ela se confundiu. Às vezes ela se confundiu, mas o que será que cabe à imprensa? Entrar em campo para atacar o povo que está sendo lesado para proteger o governo ou tentar entender que denúncia é essa que o povo estava fazendo? Checamos, agenciamente. O INSS, ao permitir os descontos, é corresponsável e deve garantir que as entidades sigam a lei e não se omitir diante de abusos. O Estadão também omite que as reclamações são sobre cobranças sem consentimento. Uma busca rápida no Reclame Aqui mostra que o problema é grave e vai além do que dizem. Quantas coisas que estão acontecendo neste país não são culpa da imprensa golpista? Por que imprensa golpista? Porque foi essa imprensa que, deu um verniz democrático a um golpe. Quem tomou é quem está se fazendo de vítima. Você vê como são as coisas? A mesma imprensa que abafou, e criou cortina de fumaças em 2022 para eleger o Lula, não faz o seu trabalho durante o governo Lula. Se tivesse fazendo o seu trabalho desde o primeiro dia, como é que estava? Quanto tempo demorou para a Globo falar do Juscelino? Tô falando isso porque foi o Estadão que colocou à frente. Quanto tempo levou para a Globo falar do Juscelino? Quantos escândalos aconteceram? Quanto tempo levou para a Globo falar da dama do tráfico? Também foi uma denúncia que veio do Estadão. Eu nem sei se a Globo chegou a falar do Arroz Gate, que era aquela compra de arroz, Todo mundo vai roubar debaixo do tapete, ficou no disse-me-disse. Mas eu não esqueci, Tá lá no Atlas. A imprensa é responsável pelo estado de coisas que o Brasil está inserido. Aí você vê aqui, até Reuters. Lembra do repórter da Reuters? Estava lá no 8 de janeiro? Checagem de fatos, desconto no INSS é mensalidade de associação, não imposto sindical. Cara, mas a maior parte das pessoas está denunciando que são cobranças indevidas. Por que vocês não vão atrás para tentar entender o que realmente está acontecendo e lutar para o povo não ser lesado? Sabe a frase? É possível contar uma mentira falando apenas a verdade? A Reuters também defendeu o governo, dizendo que a lei permite deduções autorizadas. Mas não é isso que ocorre na prática. Ninguém está falando das deduções autorizadas, e sim das não autorizadas, como vocês viram na Globo. Mas o errado é o Henrique Soldani, Um extremista de direita. Só pelo fato que ele não apoia o Lula, Ele nem precisa ser de direita para ser um extremista de direita. É só não apoiar o Lula e trazer esse tipo de denúncia, que eu acho que é muito importante. Enfim. O Henrique, ele fala uma thread longa, ele sai contando várias coisas, anexo o texto lá do Poder 360 que a Paula escreveu, que ele ajudou a construir toda a história. Eu achei que ele fez ao longo dos anos. Agora só para trazer um extra. E olha só, Abraham Lincoln, presidente da tal CBPA, ele até coloca o Henrique no determinado momento da thread um link do site oficial do governo, onde você consegue ver o nome de todas as agências credenciadas, esses sindicatos, enfim, essas associações credenciadas junto ao INSS. Se eu não me engano, são 28 no total. Não significa que todas estão erradas, mas as que podem recolher, se for autorizadas, acho que são em torno de 28. Uma dessas, que é a CBPA, que é o que está ali na thread do Henrique. Abraham Lincoln, presidente da tal CBPA, é réu por corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 2 em esquema de pesca industrial. O que esperar? Qualquer dia, conta a história de quando foi ameaçado de morte por um sindicato de São Paulo. Pois é, Pois é, Henrique. O tempo te deu muita razão, viu? Eita, que o tempo te deu razão. Hoje você não passa frio, você está coberto de razão. Aí, gente, no meio de todo esse escândalo, que é óbvio, Teve meme na rede social, teve gente falando.